Em pronunciamento na tribuna, o senador Rogério Marinho fez um duro discurso conclamando o Senado a agir contra os excessos que vêm sendo cometidos contra as liberdades e garantias individuais e contra a consolidação de uma ditadura no país. O senador citou a célebre frase de George Washington: "Quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate." Marinho disse: "Nós estamos vivendo tempos que nos desafiam para que sejamos resilientes, para que não percamos a indignação, mas que tenhamos serenidade e inteligência nesse necessário enfrentamento em defesa do que acreditamos ser justo, correto e, eu diria até, valores indeléveis de que não podemos abrir mão. Valores que dizem respeito à forma como foi formada a sociedade brasileira, em respeito àqueles que se expressam, mesmo que de forma, às vezes, eu diria exagerada, porque nós tivemos, ao longo da nossa vida pública, vários exemplos de que na hora em que se sufoca a liberdade de expressão, isso desarruma o tecido democrático da nação." O senador mencionou 2 fatos da última semana que demonstram os avanços do autoritarismo na nação: as declarações de Lula sobre Putin e o Tribunal Penal Internacional e a perseguição anunciada sobre o jornalista Alexandre Garcia. Rogério Marinho ironizou os órgãos criados pelo governo Lula para perseguir opositores, questionando se irão investigar as mentiras contadas pelo chefe de governo. Marinho disse: "Eu tive a oportunidade de representar junto à Advocacia Geral da União pela 3ª vez já, porque aquele órgão criou uma espécie de tribunal de exceção, o Ministério da Verdade, e aí me lembro de George Orwell, senador Moro. A Advocacia Geral da União criou um órgão para fiscalizar fake news feitos contra a administração pública ou contra o governo. E eu representei pela 3ª vez para que a AGU cumprisse o papel que ela mesma se propôs, ou seja, perguntar ao presidente da República se ele está mentindo, se ele está espalhando fake news. É a 3ª vez que eu represento. Espero que dessa vez a AGU saia de sua inércia." O senador afirmou: "Vivemos momentos desafiadores e é necessário que possamos estar aqui nesta tribuna dizendo à população brasileira e aos nossos pares que essa é a nossa dor, a dor de quem observa, a dor de quem se coloca no lugar daqueles que estão sendo calados, intimidados, amedrontados, porque boa parte do Estado brasileiro foi aparelhada a serviço de um projeto de poder, infelizmente. E nós esperamos que isso tenha cobro, que não continue." O senador Sérgio Moro, em parte, endossou as palavras de Rogério Marinho, apontando sinais de autoritarismo de Lula e comentou o caso do jornalista. De repente, 4 ministros do Executivo se manifestaram reprovando por suposta fake news, dizendo que a Polícia Federal tem que investigar, dizendo que a AGU tinha que apurar, que a Procuradoria da Verdade tinha que atuar. Será que não bastaria um contato com o jornalista, informando que eventualmente ele estaria errado e pedindo uma retificação? Ou uma ação judicial simples, singela, pedindo um direito de resposta? Não. 4, 5 ministros do Executivo se pronunciaram e ameaçaram o jornalista. Cadê a liberdade de imprensa? Se isso não é intimidação e censura, o que é isso então? E não precisa concordar com Alexandre Garcia como jornalista, não precisa nem gostar dele. Tem quem goste, tem quem não goste. Agora, usar todo o aparato estatal para ir para cima de um jornalista com toda essa agressividade, para mim, são sinais preocupantes que nós vemos no nosso horizonte e é papel deste Congresso, deste Parlamento, dizer não para esse tipo de conduta. O senador Eduardo Girão, por seu turno, disse: que este governo tem uma queda, que flerta com a ditadura, eu acho que o Brasil inteiro já percebeu.
Tá aí o silêncio com relação a Nicarágua, Daniel Ortega, recebendo Maduro com tapete vermelho no Brasil, fazendo foro de São Paulo. São as ameaças de mandar dinheiro através de empreiteiras, através de fomento, para o alinhamento ideológico que existe com países que têm esse alinhamento do atual governo Lula. É muito preocupante essa caçada implacável à liberdade de expressão. Então, eu quero manifestar minha solidariedade e dizer que nós vamos aqui trabalhar para fazer a nossa parte com coragem, de forma propositiva, denunciando, usando a tribuna, enquanto a gente tem rede social ainda, porque até isso esse governo já deu sinalizações de que pode, numa canetada do Ministério da Justiça ou do Ministério da Verdade, que é a AGU, empurrar goela abaixo o controle das mídias sociais. Nós não vamos permitir isso. Vamos trabalhar com a ajuda da população. O senador Zequinha Marinho também pediu para partear e afirmou: esta casa e a outra, o Congresso como um todo, precisa imediatamente dar uma olhada na Constituição Federal, porque esse é um momento especial do Brasil, muito especial, muito diferente. Os poderes estão se exacerbando e o poder que regula a ação dos outros, de repente, está parado. Alguém já me disse que o Senado ou o Congresso hoje é como um sinal de trânsito desligado. Não multa ninguém, passa na velocidade que quer, para lá e para cá. A gente precisa ligar o sinal, porque se a gente continuar permitindo tudo isso, sem anular absolutamente nada do que é decidido num poder ou noutro, sem enquadrar constitucionalmente dentro daquilo que a Constituição nos outorga, nós vamos ver este país pegar fogo daqui uns dias e a gente vai continuar calado aqui. Então nós estamos devendo isso à sociedade brasileira e precisamos nos unir para salvar este país. O senador Rogério Marinho, então, concluiu lendo trechos de discurso do ministro Alexandre de Moraes, em que o ministro expressava uma visão do direito que é diametralmente oposta ao que ele aplica nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Marinho finalizou conclamando o Senado da República a que façamos a nossa parte, que exerçamos o nosso papel. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministro do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator e o atual relator, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Há mais de 26 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador veneziano, que preside aqui nesse momento o nosso parlamento, sobre o busto de Rui Barbosa, com equilíbrio, colocando aqui os seus ensinamentos e a sua condição de fazer essa mediação tão necessária. E é compreensível que em determinados assuntos os ânimos fiquem um pouco mais à flor da pele, porque nós estamos vivendo momentos trepidantes. E é importante termos na presidência uma pessoa como Vossa Excelência, que tem a serenidade na condução e entende aqui a vontade manifesta do nosso companheiro Girão de se expressar nesse momento, ele que representa, sem dúvida nenhuma, uma parte considerável da nossa população que se sente premida, jungida, impedida de dizer o que pensa e o que sente nesse momento tão importante que o Brasil passa. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala hoje com um pensamento de um cidadão chamado George Washington. Muita pretensão minha, mas me parece muito pertinente. Ele dizia que quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Fecha aspas. Porque trouxe a lume essa expressão de alguém que temporalmente está tão distante, mas espiritualmente tão próximo no seu desejo de liberdade, de autonomia, de respeitar a crítica, o contraditório, o debate. Alguém que no seu tempo teve a importância de formar uma nação, de lutar contra a injustiça, contra a opressão. É porque, guardadas as devidas proporções, eminente presidente, senhores senadores, nós estamos vivendo tempos que nos desafiam para que sejamos resilientes, para que não percamos a indignação, mas que tenhamos serenidade e inteligência nesse necessário enfrentamento, em defesa do que acreditamos ser justo, correto, eu diria até, senhor presidente, valores indeléveis que não podemos abrir mão. Valores que dizem respeito à forma como foi formada a sociedade brasileira. De respeito àqueles que se expressam, mesmo que de forma, às vezes, eu diria, exagerada. Porque nós tivemos ao longo da nossa vida pública vários exemplos de que, na hora em que se sufoca a liberdade de expressão, isso desarruma o tecido democrático da nação. Senhor presidente, essa semana ela começa com algumas notícias que nos deixaram a todos, eu diria, perplexos e temerosos. Primeiro, nós tivemos a notícia de que o presidente da República, numa entrevista fora do país, afirmou que o Putin, caso viesse ao Brasil, não seria preso, não seria apressado pela justiça, desconhecendo que ele, como presidente, havia aderido ao tratado internacional que persegue aqueles que cometem crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional. E precisou ser lembrado, porque a jactância, a arrogância, a narrativa, a fantasia parecem estar impregnadas na palavra do senhor presidente, que tem esquecido de governar esse país e tem olhado de forma, eu diria, deliberada para o retrovisor, como se quisesse fazer uma cortina de fumaça com os problemas que o nosso país atravessa. E quando ele é lembrado, ele se retrata dizendo: eu não sabia sequer que havia esse tribunal. Isso deprecia a autoridade da presidência da República. Ninguém pode desconhecer uma situação como essa que afeta diretamente a relação entre os países, e ele que tem a pretensão, manifesta até, de ganhar o prêmio Nobel.
de levar o Brasil a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, que utiliza, como utilizou no seu tempo de governante, o BNDES para fazer políticas como organismo multilateral ou fosse, para financiar ditaduras e países que têm afinidade ideológica com o governo de ocasião, países esses, inclusive, que calotearam o país e não pagaram seus empréstimos. E agora aparelha o Brinks, retirando um técnico que tem proficiência e qualidade para gerir aquele órgão e colocou a ex-presidente Dilma e tem alardeado que aquele organismo multilateral poderá ser o sucessor do BNDES, para justamente continuar essas políticas de cooptação de países que têm essa afinidade ideológica para votarem juntos nos organismos internacionais em função dos interesses, eu não diria que representam o Brasil, mas interesses que representam o seu espectro ideológico. Foi muito bem. Além dessa notícia, que, aliás, eu tive a oportunidade, senador Girão, de representar junto à Advocacia Geral da União pela terceira vez já, porque aquele órgão criou uma espécie de tribunal de exceção, o Ministério da Verdade. E aí me lembra o George Orwell, senador Moro. A Advocacia Geral da União criou um órgão para fiscalizar fake news feitos contra a administração pública ou contra o governo. E eu representei pela terceira vez para que a AGU cumprisse o papel que ela mesma se propôs, ou seja, perguntar ao presidente da República se ele está mentindo, se ele está espalhando fake news. É a terceira vez que eu represento, senhora presidente. Espero que dessa vez a AGU saia da sua inércia. E a segunda notícia, que também nos impressiona, senador Moro, em seguida darei a parte da Vossa Excelência, e vou ser mais breve aqui, é que uma crítica feita por um jornalista de expressão nacional, que é o Alexandre Garcia, recebe por parte das autoridades constituídas, o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União, uma reprimenda se colocando o aparelho estatal para inibir, para calar, para coibir a crítica e a liberdade de expressão. Ora, vamos colocar a Polícia Federal para impedir que o jornalista fale do governo. Vamos processá-lo no Ministério da Justiça. Vamos calar a sua voz. Vamos impedir a sua manifestação para que ele sirva de exemplo, para que outros não tenham a ousadia de criticar um governo que não tem empatia com a população brasileira. Que no momento do desastre, no momento da catástrofe, viaja para a Índia e a primeira-dama sai dançando quando desce do avião. Senhores, vivemos momentos desafiadores. E é necessário que possamos estar aqui nessa tribuna dizendo à população brasileira e aos nossos pares que essa é a nossa dor. A dor de quem observa, a dor de quem se coloca no lugar daqueles que estão sendo calados, intimidados, amedrontados, porque boa parte do Estado brasileiro foi aparelhado a serviço de um projeto de poder, infelizmente. E nós esperamos que isso tenha cobro, que não continue. Concedo uma parte ao eminente senador Moro. Quero endossar as palavras de Vossa Excelência e não queremos fazer nenhum alarde, porque a democracia do Brasil, ela tem uma tradição, tem uma história, mas nós vamos observando esses tais autoritários que vão se repetindo. Internacionalmente, um presidente que se aproxima das autocracias e se afasta das democracias ocidentais. A própria França, o presidente já foi chamado pela imprensa de falso amigo do Ocidente. E essa semana essas provas cabais, convite ao Vladimir Putin, o invasor da Ucrânia, para vir ao Brasil, desrespeito ao Tribunal Penal Internacional. Hoje mesmo o ministro da Justiça veio falar, não, vamos sim reavaliar se o Brasil vai continuar sendo parte. Perseguição e relativização da independência da magistratura e do Ministério Público, com base em premissas falsas, informadas pelo Ministério da Justiça ao Supremo Tribunal Federal. E do outro lado também me causou espécie, a semelhança de que Vossa Excelência disse, a reação exagerada do governo federal a uma declaração feita pelo jornalista Alexandre Garcia, que
fez uma declaração, talvez com alguma imprecisão fática, não sei, mas o que eu vi da declaração diz: temos que investigar, apurar, aparentemente, utilizou essa expressão aparentemente. De repente, 4 ministros do Executivo se manifestaram, reprovando por suposta fake news, dizendo que a PF tem que investigar, dizendo que a AGU tinha que apurar, que a Procuradoria da Verdade tinha que atuar. Será que não bastaria um contato ao jornalista, informando que eventualmente ele estaria errado e pedindo uma retificação, ou uma ação judicial simples, singela, pedindo um direito de resposta? Não. 4, 5 ministros executivos se pronunciaram e ameaçaram o jornalista. Cadê a liberdade de imprensa? Se isso não é intimidação e censura, o que é isso então? E não precisa concordar com o Alexandre Garcia como jornalista, não precisa nem gostar dele. Quem gosta e quem não, tem quem gosta e quem não gosta. Agora, usar todo o aparato estatal para ir para cima de um jornalista com toda essa agressividade, para mim, são sinais preocupantes que nós vemos no nosso horizonte, e é o papel desse Congresso, desse Parlamento, de dizer não para esse tipo de conduta. Queria também, senador Moro, anuência fazer uma parte para o senador Girão. Muito obrigado. Senador Rogério Marinho, parabéns pelo seu pronunciamento, corajoso, equilibrado, sereno, no momento de sombras, de trevas que a gente está vivendo no Brasil. Que esse governo, ele tem uma queda, flerta com a ditadura, eu acho que o Brasil inteiro já percebeu. Está aí o silêncio com relação à Nicarágua, ao Daniel Ortega, recebendo o Maduro com tapete vermelho no Brasil, fazendo o Foro de São Paulo, as ameaças de mandar dinheiro através de empreiteiras, através de fomento para o alinhamento ideológico que existe com países que têm esse alinhamento com o atual governo Lula. E é muito preocupante essa caçada implacável à liberdade de expressão. Então, eu quero manifestar minha solidariedade e dizer que nós vamos aqui trabalhar para fazer a nossa parte com coragem, de forma propositiva, denunciando, usando a tribuna, enquanto a gente tem rede social ainda, porque até isso esse governo já deu sinalizações de que pode, numa canetada do Ministério da Justiça ou do Ministério da Verdade, que é a AGU, empurrar goela abaixo o controle das mídias sociais. Nós não vamos permitir isso, vamos trabalhar com a ajuda da população. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhora presidente. Com a sua anuência, o senador Zequinha Marinho. Um minutinho só. Senador, eu vou conceder, já concedi 4 minutos, mas vou conceder uma mais, até por achar relevante, e ser o próximo orador ia ser o nobre senador, acho justo também ele poder falar agora. Agradeço a você. Faço a anuência. Primeiro, cumprimentar pelo brilhante pronunciamento. Segundo, começar por onde terminou o senador Moro. Essa casa e a outra, ou o Congresso como um todo, precisa imediatamente dar uma olhada na Constituição Federal, porque esse é um momento especial do Brasil, muito especial, muito diferente. Os poderes estão se exacerbando e o poder que regula a ação dos outros, de repente, está parado. Alguém já me disse que o Senado ou o Congresso hoje é como o sinal de trânsito desligado. Não multa ninguém, passa na velocidade que quer, para lá e para cá. A gente precisa ligar o sinal, porque se a gente continuar permitindo tudo isso, sem anular absolutamente nada do que é decidido num poder ou no outro, sem enquadrar constitucionalmente, né, dentro daquilo que a Constituição nos outorga, nós vamos ver esse país pegar fogo daqui uns dias e a gente vai continuar calado aqui. Então, nós estamos devendo isso à sociedade brasileira e precisamos nos unir para salvar esse país. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou concluir, senhora presidente, senador Augusto. Eu vou ler, inclusive, 2 parágrafos, porque eu termino e não tem protelação. Queria a Vossa Excelência essa gentileza. Eu preciso, senhora senadora, senhora presidente, aproveitando até a presença do eminente presidente Rodrigo Pacheco, que está aqui no plenário, lembrar essa
casa e a população brasileira, como líder da oposição, uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, do ano passado, no julgamento da ADIM 4451, que declarou inconstitucional o artigo 45, incisos 2 e 3 da Lei 9.504 de 1997, que estabelece normas para a eleição. Tratava de liberdade de expressão, eminente senador. E o relator da ADIM foi justamente o ministro Alexandre de Moraes, senador Girão, que considerou que o direito à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda constitucional. E eu destaco um trecho, para concluir, senhor presidente, no voto do ministro Barroso, que secundou o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Uma última observação que eu queria fazer é que a liberdade de expressão é um pressuposto da democracia. Ministro Barroso, que vai assumir agora a presidência do Supremo Tribunal Federal. Não é, dizia ele, a garantia de verdade. Não é, dizia ele, a garantia de justiça. Também eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, dizia Barroso. Quem se dispõe a vir para o espaço público, eminente ministro Flávio Dino, tem que aceitar uma certa resignação à crítica construtiva, à crítica destrutiva, à crítica bem informada, à crítica desinformada, à crítica de quem tem interesses afetados e até as críticas procedentes que a gente deve reconhecer e procurar se aprimorar. Logo, liberdade de expressão não é, eminente presidente, a garantia de justiça nem de verdade. É a garantia de uma liberdade que é pressuposto para o exercício de outras liberdades. Encerro aqui, senhores senadores, agradecendo a gentileza e a paciência do eminente presidente Rodrigo Pacheco, conclamando o Senado da República, exemplo do que colocou o nobre senador Zequinha Marinho, que façamos a nossa parte, que exerçamos o nosso papel. Obrigado.